Oi pessoal, beleza? Então, hoje nesse vídeo eu vou fazer a análise da terceira temporada de Jurassic World Teoria do Caos. Mas enfim, bora pro vídeo. Ó, gente, antes da gente começar o vídeo, eu vou dar um aviso aqui pra vocês. Então, esse vídeo contém spoilers, ou seja, se você não assistiu a terceira temporada de Jurassic World Teoria do Caos, você pausa o vídeo agora, você vai lá na Netflix, procura Jurassic World Teoria do Caos, aí você assiste essa terceira temporada, depois, quando acabar, volta pra esse vídeo aqui, beleza? Mas enfim, era só esse o aviso que eu queria dar. Mas enfim, agora podemos ir pra análise. Agora, o primeiro tópico que nós vamos citar aqui é sobre o Kentrossauro do avião, o que a gente cita logo no começo dessa temporada. Pois é, pessoal. É que assim, eu só coloquei esse tema aqui, porque assim, o Kentrossauro, como eu já disse no vídeo da análise do trailer dessa temporada, é que eu esperava que esse Kentrossauro que a gente vê no avião fosse o Pierce, né, que a gente vê lá em Acampamento Jurássico. Só que esse dá pra ver, ele não é o mesmo. Tanto que pode ver, é que os olhos, é que assim, aquela parte branca, né, dos olhos, ele tem olhos pretos, né? Sendo que o Pierce ele tinha olhos brancos, né? Enfim, era só isso que eu queria citar. Esse tópico até que foi curto. Então, primeiro, uma personagem aqui que eu queria citar, que eu gostei bastante dessa temporada, foi a namorada do Ben. Pois é, pessoal. Desde a terceira temporada, já tava esperando pra ver o potencial que ela tem. Realmente, essa temporada eu gostei bastante dela. Principalmente na parte que ela ajuda os nossos campistas, né? Principalmente aquela parte onde descobre que aquela videochamada da Brooklyn foi nas catacumbas de Malta. Então por isso que eu gostei bastante, porque principalmente dá pra ver que ela gosta do Ben, ela ama ele. O Ben, eu gosto, lembrando que o Ben, né, o Ben Pincus, gosto muito dele, certo? E também que dá pra ver, ela é uma personagem bem interessante, né? Também que ela ajuda bastante os nossos campistas. Então, outra personagem que nós vamos citar aqui, que é assim, é a Nona, né? Eu só coloquei ela aqui porque assim, por causa que antes, dá pra ver que antes ela tinha uma visão meio que distorcida dos dinossauros, viam eles como criaturas amaldiçoadas que foram feitos pra punir a humanidade. Só que aí depois, né, descobrimos que depois aí o Kenji foi lá e acabou mudando a sua visão sobre essas criaturas, né? Que aí depois ela decidiu proteger, né, o filhote da bolota, né? O que a gente vai comentar depois, né, no próximo tópico. Pois é, dá pra ver que ela teve uma mudança, teve uma evolução, né, na sua visão sobre os dinossauros. E como eu tinha mencionado, agora nós vamos falar sobre o filhote da bolota, né, que aqui na dublagem brasileira deram um nome bem legal, no caso interessante, né, que é Lizinho. Tá aí na tela, inclusive, caso vocês queiram ver. Enfim, eu achei ele muito legal, e principalmente pelo design dele, que eu achei bem interessante, né. Dá pra ver, ele é muito fofinho, lembra bastante a bolota, né, quando filhote, né. Enfim, só que dá pra ver que a diferença é que a sua mãe, ela já tem uma cor mais azul, enquanto o Lizinho, né, ele já tem uma cor roxa, né? Inclusive, né, já tô esperando pra ver como será a reação da Bolota ao ver o seu filho, né, pela primeira vez. Olha, aqui nessa parte não vai ter só um tópico exatamente, mas sim vai ter três. Enfim, vamos lá. O primeiro tópico que nós vamos falar aqui é a Soyona Santos, que, pra ser bem sincero, gostei muito dessa personagem, né? Ela é uma ótima vilã, pelo menos pra mim, na minha opinião, é claro. Enfim, gostei muito das aparições dela nessa temporada, principalmente na primeira aparição, descobrimos que é ela que dá aquele braço mecânico pra Brooklyn, né? Depois da segunda aparição, ela joga o xadrez, né? Lembrando que as aparições que eu estou citando aqui é os que eu consigo lembrar na minha cabeça, certo? Tá, mas enfim, voltando aqui. Ela tava jogando xadrez com a Brooklyn. Só coloquei aqui porque eu acho o diálogo dessa cena até que bem legal e interessante, na minha opinião. Nossa, a terceira cena, essa daqui eu acho engraçada, hein? Que quando ela vê o noticiário na TV, né? Que ela fica pistola, né? Aí ela já foi lá e arrebenta a televisão, né? Já dá pra ver, ela ficou bem brava e já demonstrou sua força, né? Quebrou a TV. É, pois é. Enfim, outro momento que eu consigo lembrar é, principalmente, nossa, essa daqui, ó, se não fosse pela Soyona, com certeza a Brooklyn já estaria morta. Por quê? Porque nessa cena a Brooklyn já se encontrou com a treinadora de Atrociraptors, né, que depois vou mencionar ela aqui no vídeo. Enfim,
Que aí, se não fosse pela Soyona, com certeza a Brooklyn já teria sido morta naquela parte, naquela cena ali. Teria sido morta ali mesmo. Enfim. Outro momento dela é que, inclusive, esse momento a gente vê no filme, né? Que é ela tá lá conversando, né? Com o Rain Delacour, né? Sobre os Atrociraptors, né? O Rain Delacour, que é aquele caçador, né? Que a gente vê no filme de Domínio, aquele desgraçado lá. Agora, o último momento aqui, que eu vou citar da Soyona, é aquela área circular, né, que a gente vê no mapa das catacumbas de Malta. Onde lá, primeiro, ocorre uma briga, né, uma luta da própria Soyona com a treinadora dos Atrociraptors. Que, enfim, essa luta aqui foi frenética, hein? Cheio de golpes, movimentos, enfim, já dá pra ver, né? Outra parte aí é que assim, é que os Atrociraptors meio que, pelo que eu consigo lembrar, né, eles não sabiam com quem iam seguir as ordens, né? Que por um lado a Soyona tava com aquele aparelho de laser, enquanto a treinadora dos Atrociraptors tava com aquele apito, né? Enfim. Aí, só que a gente já sabe que depois aí os Atrociraptors vão pro lado da treinadora, né? Aí depois a Soyona, nessa cena, mostra que como ela já afirma, né? A Biosyn não usou só os Atrociraptors para treiná-los, mas sim, tinha também outros dinossauros carnívoros ao seu lado. Que aí nessa parte ela usou o Carnotauro, né? Depois até a gente inclusive vai comentar sobre o Carnotauro depois. Enfim. Que aí no caso, essa luta aí teve 4 contra 1. Então já dá meio que pra entender a diferença, né? Até que pra mim foi interessante, né? Essa luta do Carnotauro contra os Atrociraptors. É que aí no último momento, que aí o Carnotauro estava prestes a atacar os Atrociraptors, a treinadora grita pare. Aí eu achava que o Carnotauro já ia obedecer às ordens. Só que, as ordens dela, só que não foi isso que aconteceu, né? Já sabemos o que aconteceu ali. Enfim, aí, nossa senhora, até o que eu consigo lembrar é que aí os campistas meio que apareceram ali, né, pra ajudar, pra poder tirar a Brooklyn da Soyona, né? O que acontece? Que aí a Soyona tava pedindo, né, pra ela respeitar as ordens dela. Só que depois já sabemos o que aconteceu, né? Que a Brooklyn acabou traindo a Soyona, né? Ainda bem que eles fizeram isso, hein? Que aí, no caso, agora a Brooklyn já voltou pro lado dos campistas, né? E aí, como a gente vê, né? A Soyona acabou sendo presa, né? Enfim, já dando uma fim nessa vilã. Pelo menos pra mim, eu vejo, né? Claro. Agora, o último tópico dessa parte, né? Que eu já tinha mencionado. Enfim, agora vamos falar da treinadora dos Atrociraptors. Pra ser bem sincero, como eu já tinha dito em alguns... Lá no vídeo da análise da terceira temporada, essa vilã pra mim é muito legal e interessante. Pra mim é uma das melhores vilãs da franquia Jurassic Park. Enfim, que como eu já disse, mesmo não tendo um papel de fala, ela põe medo, mesmo não falando nada. E assim, é que o que acontece é que na primeira aparição dela nessa temporada, ela ia falar com aquele professor, né? Enfim, o que acontece é que ela acaba falando nos ouvidos dele. Ela falou muito baixo, logo a gente não pôde escutar a sua voz, né? Enfim, só que como eu já disse no tópico ali da Soyona, né? Acaba que na última aparição dela nessa temporada, ela grita pare, né, pro Carnotauro. Então a gente vê ela falando, né? Só uma única vez, pra falar a verdade, né? Na verdade, duas, né? Porque, como eu já disse, na primeira aparição dela, nessa temporada, né? Ela acaba falando com aquele professor, mas a gente não escutava falando. Mas deu pra entender, né? Que a única vez que a gente vê ela falando foi nessa última aparição aí, né? E até eu já disse, né, das aparições, algumas das aparições dela, quando eu tava falando lá no tópico da Soyona. Principalmente aquela parte, né, que ela já ia eliminar a Brooklyn, só que se não fosse pela Soyona, ela já teria sido morta ali, né? Enfim, outro momento aqui é principalmente quando a Brooklyn e aquele jornalista lá que é fã dela acabam encontrando a própria treinadora. Sério, aí ocorre uma perseguição, né? Principalmente a própria treinadora já ia. Parece que ia dar um fim na Brooklyn pela segunda vez. Só que ainda bem que não ocorre de novo, porque a Brooklyn já convenceu ela que ela ia ajudar. Principalmente ajudar ela a recuperar os Atrociraptors, né? Aí é que ela vai ajudar a Brooklyn. Enfim, já deu pra entender que aí ela já tinha um motivo, é porque ela, no caso, ela queria ficar junto com os Atrociraptors, né? Como já deu pra entender, né? Na minha opinião, no geral, essa vilã eu acho ela muito interessante. Pena que morreu, né? Mas ainda assim, muito legal.
Agora o próximo tópico aqui, eu não sei se vocês vão achar interessante, mas assim, agora vamos falar do Lewis Dawson, né? Que assim, eu acho que a versão dele aqui nessa terceira temporada de Teoria do Caos, né? Eu acho pra mim melhor do que a versão dele do filme de Domínio, porque como eu já disse lá no vídeo da análise do trailer, né? Esse vilão, o vilão do filme, né? O Dawson do filme, ele é um babaca, na minha opinião. Ele foi ridicularizado nesse filme, porque, como eu disse, lá no primeiro filme de Jurassic Park, ele tinha uma aura misteriosa. Ele era bem brabo, né? Mas dá pra ver que foi em Domínio ele acabou decaindo, né? E acabou em Jurassic na quinta temporada eu vejo que ele deu uma melhoradinha, mas, né? Mas até que eu considero ele tá mais ou menos aqui na terceira temporada de Jurassic World Teoria do Caos. Agora, sobre o mercado negro de Malta, que foi mostrado aqui, pra ser bem sincero, até que respondeu uma expectativa essa temporada, ainda bem. Que no caso era pra mostrar lugares, né, desse mercado que não tinha sido mostrado no filme de Dominion. Ainda bem que mostraram, porque aqui mostra que o mercado ficava em cima das catacumbas de Malta, certo? Algumas outras áreas, né, que a gente nem tinha visto no filme original, né, no filme de Dominion, né? Principalmente aquela área lá, tinha uma área que tinha Extintimolo, que outro que tinha Compsognathus, né? Aquelas, tipo, umas mini arenas, né? Mais ou menos. Enfim, já deu pra entender. E até tinha uma dessas arenas que tinha um listrossauro, né? Que até por sinal, o listrossauro nessa temporada, né? Eu acho ele tá fofinho, como no filme, né? Eu acho ele bem legal. E também que nas aparições dele nessa temporada já mostrava que o bichinho não é brincadeira não, não é brinquedo não. Tanto que porque como a gente vê, né, na primeira vez, né, que aquele moço lá, né, aquele cara, ele meio que dá um negócio lá que eu não sei, não lembro agora o que era, né, pro listrossauro, que é já pra ele testar sua força de mordida, dá pra ver. Ele quebrou aquele objeto com muita facilidade, né, mostrando que ele tinha uma força de mordida bem forte. E apesar que no filme de Domínio, né, com o Wayne Delacour, a gente vê uma cena, né, que o listrossauro morde o dedo dele, dá pra ver. O Wayne Delacour sentiu muita dor, né, com aquilo. Agora, falando de um dinossauro que apareceu nessa temporada, mas que no filme de Dominion não apareceu, mas bem que podia ter aparecido, que é o Ceratossauro. Ceratossauro. Enfim, eu achei ele muito legal nessa terceira temporada. Pena que ele não eliminou ninguém, mas pelo menos até que ele teve um papel assustador. Tipo, ele deu um papel de suspense, né, na primeira vez que a gente vê ele e tal. Achei ele bem legal. Ó, isso aqui é só uma opinião que eu vou citar, tá? Eu vejo que esse ceratossauro, ele é uma fêmea, já que ele tem uma cor cinza. Em Acampamento Jurássico, a gente também vê um ceratossauro de cor cinza, que aí já sabemos que é uma fêmea, né? Que aí, no caso, a diferença, né, dos machos para as fêmeas é que os machos têm cores mais atraentes que as fêmeas. Enfim, já deu pra entender o que eu quero dizer. E também outra cena que eu queria citar aqui é sobre a cena que a gente vai até citar num tópico aqui adiante do vídeo, que é sobre o caos em Malta, né? Que ele aparece, principalmente que ele faz uma pose ereta que lembra os dinossauros, lembra que como a ciência retratava os dinossauros antigamente. Tanto que não foi só na ciência não, mas também em filmes retrô de dinossauros, também os dinossauros com essas posturas eretas apareceram. Enfim, já deu pra entender o que eu queria dizer. Achei bem interessante nessa referência. Outro dino que eu acho que eu queria até comentar aqui sobre, que é o Carnotauro, que no caso é o Demon, né? Porque assim, dá pra ver que ele tem uma diferença, porque assim, o Demon que aparece na série, ele tem uma cor laranja, sendo que no filme de Domínio a gente vê que ele tem uma cor preta, né? Então já dá pra ver a diferença. Claro, o da série ainda mantém a característica do chifre quebrado, mas meio que as cores podiam ter mantido como o do filme, né? Mas pena que não colocaram isso. E outra coisa que eu queria falar do Carnotauro também é sobre a luta dele contra o Alossauro, que a gente queria que no filme de Domínio tivesse essa luta, né? Pena que não ocorreu no filme, mas na série tá aí, né? Não ocorreu, tipo, uma luta, tipo, daquelas que eu queria ver, uma luta épica e tal. Mas, né, não saiu ninguém vitorioso, né? Dá pra ver que o Alossauro e o Carnotauro nem lutaram direito, né? Tiveram uma briguinha ali, mas nada demais. Agora, o último dinossauro que eu queria comentar aqui é sobre o Pyroraptor. Que, pois é, galera, eles acertaram bastante, que principalmente o do filme de Dominion, ele foi muito mal aproveitado, mas aqui na temporada dá pra ver, ele ganhou muito mais cenas e muito mais destaque, que eu gostei bastante. Principalmente aquela cena lá, né,
A última aparição dele, que é onde o menino. É, acho que é a última aparição dele, né? Que aí ele tava perseguindo o Ken, onde ele ia atacar as pessoas que estavam ali na neve, né? Principalmente com aqueles. O Snowbird, quadriciclo, né? Enfim, aqueles quadriciclos lá de neve, enfim. O que acontece? Que aí o Pyroraptor mostrou alguma coisa parecida com a do filme de domínio, porque o do filme, né? Ele demonstrou, ele conseguiu ir embaixo da água, ele conseguiu mergulhar debaixo da água, inclusive nadar. E aqui na neve ele faz um feito parecido com aquele, só que não é nadar exatamente, mas sim ele conseguiu meio que andar na terra, né? Embaixo da terra, né? Andar embaixo da neve, né? No caso, nesse caso aqui, né? Que a gente tá falando de neve. Enfim, já deu pra entender. Até ocorre uma perseguição, né? Com o Kenji Asami. Que eu achei legal, né? Agora, o penúltimo tópico que nós vamos comentar aqui é sobre a confusão que teve em Malta. Pois é, galera, como a gente vê, após os dinossauros fugirem do mercado negro de Malta, eles se espalharam pela cidade ali. Dá pra ver, ocorreu um enorme caos. Cheio de gente gritando, correndo, teve destruição, né? Teve muitos veículos sendo destruídos, né? Muitos acidentes, enfim, dá pra ver. Um caos completo, né? Bem que a gente queria ver isso no filme de Domínio, né? Dos dinossauros soltos pelo mundo. Ainda bem que essa temporada explorou mais sobre isso. E olha, vou ser bem sincero, isso até é um ponto positivo, porque essa temporada, dá pra ver, está conectada com o filme de Domínio, né? Teve uma conexão ali. Enfim, gostei muito disso. Agora, por fim, o último tema que nós vamos abordar aqui no vídeo é sobre o final que tivemos nessa temporada. Que na última cena, o Kenji e a Sami, eles avistam de longe o Vale da Biosyn, que inclusive nós já vimos isso em Domínio, né? Esse lugar, né? Até deu uma certa explorada. Mas o que eu queria dizer aqui é que essa cena não é só um gancho para a quarta temporada, que, ó, só lembrando que inclusive já foi confirmado que sim, vai ter a quarta temporada aqui nessa série, né? No Teoria do Caos. Enfim. Mas também seria interessante, principalmente em explorar mais sobre esse vale, principalmente lugares que a gente não viu no filme, né? Mas eu acho que deu pra entender, né? Que, no geral, gostei muito desse gancho que deram. Mas enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal caso não for inscrito. E também ativem o sininho das notificações para os próximos vídeos, que quando estiver ativado no seu celular ou também no seu computador, você vai receber a notificação dos vídeos bem na hora que for postado, beleza? Mas lembrando, galera, tudo que eu citei aqui no vídeo, nessa análise, né, é tudo baseado na minha opinião. No caso, você concorda, discorda de mim? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Enfim, já deu para entender que com tudo isso em mente, com tudo isso aqui, né, que eu citei no vídeo, a minha conclusão que eu chego é que eu dou uma nota 9,5 para essa temporada. Teve alguns erros ali, mas no geral essa temporada acerta muito, né? Ela foi incrível. Mas enfim, e é isso e tchau. Valeu!